Olá, jovens! Olha eu aqui novamente. Como vocês conhecem, professora Daisy, de Física, né? O que nós vamos ver hoje? Mais um conteúdo de Física, tá, pessoal? Olha só, o que nós falamos aí na aula passada? Nós falamos de geradores. Falamos de associação de geradores, que da mesma maneira que lá em circuitos elétricos, lá em resistores, você pode associar, você também pode associar gerador, ok? Você também pode associar gerador com receptor, isso depende do tipo de associação, tá? Hoje, pessoal, nós vamos ver outro componente que nós podemos também definir e nós podemos associar, que são os capacitores elétricos. Então, nós vamos definir o que são capacitores e vamos ver também algumas aplicações de capacitores, ok? Então, pessoal, vamos lá, olha só. Hoje nós vamos trabalhar, como eu falei para vocês, capacitor. Nós vamos ver conceito e aplicações. Nossa, professora, tem muita coisa, né, quando se trata em eletricidade. Tem, pessoal, tem resistores. A gente pode montar circuito com geradores, resistores, capacitores, receptores. Tudo isso daí para o funcionamento dos nossos, né, equipamentos. Então, vamos lá. E como habilidade, a gente vai, a partir de hoje, definir capacitância de um capacitor, ok? E também identificar os elementos que interferem na determinação da capacitância de um capacitor. Uai, professora, capacitância, essa palavra é nova. Pessoal, a gente vai definir aí o que é capacitância, ok? Aí você pensa, eu acho que eu nunca vi um capacitor na vida, né? Vamos ver, pessoal, olha só, aqui nós temos essa imagem. Se alguém já desmontou algum computador, algum notebook ou algum equipamento elétrico, vocês já devem ter visto, olha só, esses objetos aqui. Esses objetos aqui são os capacitores. Se você também for em loja de eletrônicos, você vai encontrar esses bichinhos aqui, ó, coloridinhos, que são os capacitores. Bom, os capacitores também são chamados de condensadores, ok? São elementos de um circuito elétrico cuja função é armazenar carga elétrica e energia elétrica para que ela possa ser utilizada posteriormente quando necessário. Então, o capacitor ou condensador são pequenos objetos aqui, ou depende também do circuito, eles podem ser maiores. Eles têm função, pessoal, de armazenar energia. Então, eles armazenam energia elétrica e para que ela possa ser utilizada aí depois, quando necessário, no circuito, ok? Bom, mas qual é a diferença entre um capacitor e uma pilha e bateria convencional? Porque você vai dizer, uai, a pilha também, ela tem lá uma certa voltagem, né? Vamos fazer essa separação, pessoal. Ambos armazenam energia elétrica. Então, tanto a pilha quanto o capacitor armazenam aí energia elétrica. No entanto, as baterias têm uma capacidade de armazenamento de energia muito maior do que a dos capacitores, ok? Então, a pilha, vamos colocar dessa forma, ela serve para armazenar mais energia que os capacitores, tá bom? Sendo ideais para o uso nos aparelhos elétricos de nosso cotidiano. Então, eu preciso armazenar uma carga de energia maior, eu vou usar uma pilha. Eu preciso armazenar uma menor dentro do meu circuito, eu vou usar um capacitor, ok? Já nos capacitores, a velocidade de carregamento e descarregamento é bem alta, sendo essa a característica que os torna muito úteis em circuitos eletrônicos, tá, pessoal? Então, a pilha, que é uma bateria, ela armazena maior energia e ela descarrega mais lentamente que um capacitor. O capacitor ele vai ficar dentro lá do nosso circuito eletrônico, ele tem aí um carregamento de energia, mas é bem alta do jeito que ele descarrega. Então ele carrega e descarrega alta, certo? Entendido isso? Aqui nós temos, olha só, uma imagem com vários capacitores, como vocês podem observar. Então nós temos capacitores de tudo quando é tipo. Olha só, vocês podem ver, tem capacitores maiores, tem capacitores menores, tem capacitores com formatozinhos aqui ó, engraçados, olha só, ok? Quando você vai comprar um capacitor, pessoal, você pode observar que tem uma numeração. Olha só, quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó.
4.700 microfarad, ok? Vamos ver outra aqui, por exemplo, 4.7 microfarad. Vamos encontrar outro aqui, olha só, esse também é de 4.7, ok? Esse aqui é de 470 microfarad. E vocês podem observar que cada capacitor desse daqui, ele tem uma certa numeração. Ó, tem também de voltagem aqui, como vocês podem observar, mas fiquem atentos aqui, ó, nesse microfarad, pessoal, que aqui nós vamos utilizar na nossa aula, ok? Então vamos lá prosseguir. Olha só, todo capacitor é formado por duas peças condutoras, denominadas armaduras. Então, para eu formar um capacitor, eu preciso de peça condutora, sendo uma delas o seu terminal positivo e a outra o terminal negativo, ok? Essas peças podem ter diversos formatos diferentes, sendo os mais comuns placas paralelas e cilindros coaxiais, tá bom? Lá na figura anterior tinha aí uns capacitores cilíndricos. Entendido, pessoal? Olha só, independentemente do formato, elas são sempre separadas por um material dielétrico, ou seja, um isolante elétrico que impede a transferência direta de cargas entre elas. Então, se são peças condutoras, ok? O meu capacitor é formado aí por peças condutoras. Se eu não tiver lá no meio deles um material dielétrico, eu tenho rapidamente essa passagem de carga. Então vamos lá, eu tenho o capacitor, são formadas por duas peças condutoras. Eu tenho aí um terminal positivo, eu tenho um terminal negativo e ali no meio eu tenho um material dielétrico que é justamente para impedir essa troca de carga entre as placas condutoras. Entendido isso? Vamos continuar, pessoal, olha só. Continuando ali na nossa leitura, olha só aqui, em questões de vestibular, é muito comum que o material dielétrico no interior do capacitor seja o próprio ar, tá, pessoal? Então, o ar lá entre as placas condutoras paralelas do meu capacitor pode ser o ar. Entendido isso? Aqui, olha só, jovens, nessa próxima figura aqui, nós temos a estrutura de um capacitor cilíndrico, como vocês podem observar aqui. Olhando nessa figura que está aqui no canto, olha só, nós temos aqui os terminais de conexão, como vocês podem observar, tá bom? Aqui eu tenho material dielétrico, olha só ele aqui no meio do capacitor. Aqui você tem a placa metálica, tá? Então tá aqui, ó, esse é o material dielétrico. Aqui tem uma placa metálica aqui, olha só. Aqui é o alumínio, onde está esse conjunto de elétrico e placa metálica. E aqui é a isolação plástica, que vocês viram naquela figura, que pode ser de muitas cores, né? Azul, verde, laranja, tá bom? Pessoal, olha só. E aqui uma figura mais simples. Terminais, como foi falado aqui, o material dielétrico e a armadura, né? A A e a B. E aqui também a nível de informação, cada símbolo é representante aqui a um componente, então do capacitor não é diferente. Para ver um símbolo do capacitor, você tem aqui, ó, duas barrinhas de mesmo tamanho e paralelas, tá, pessoal? Então isso aqui é do capacitor. Não confundam com voltagem. Voltagem é uma maior e uma menor, ok? Resistor são os dentinhos e assim vai, tá bom? Então do capacitor é essa daqui, ok? Entendido isso? Vamos lá então. O que eu falei para vocês? Bom, o capacitor, ele armazena carga elétrica e depois essa carga é posteriormente utilizada pelo circuito. Eu falei para vocês também que o carregamento e o descarregamento da carga elétrica lá do nosso capacitor, ela é o que? Rápida, é alta, enquanto na pilha não, ok? Já que o carregamento e o descarregamento desse capacitor em relação à carga é alta, como é que a gente faz, pessoal, esse carregamento? Vamos lá descobrir, olha só. Como eu posso fazer o processo de carregamento de um capacitor? Bom,
Para carregar um capacitor, precisamos ligar os seus terminais aos terminais de um gerador, como uma pilha ou bateria, por exemplo. Então, a pilha ela também vai servir, por exemplo, para carregar o capacitor, ok? Assim que a conexão for feita, surgirá uma corrente elétrica, ou seja, elétrons começam a fluir, deixando uma das placas positivamente carregada, ou seja, com escassez de elétrons, e a outra negativamente carregada, ou seja, com excesso de elétrons. Isso aqui nós vimos lá na unidade 1 em processos de eletrização, né, pessoal? Então, o que a gente vai fazer aqui, basicamente, eu vou pegar aí os terminais do capacitor, a gente vai ligar nos terminais do gerador, por exemplo, uma pilha, certo? E a gente vai conseguir carregar as placas. São duas placas condutoras. Uma vai ficar com excesso de elétrons e a outra vai ficar com falta de elétrons. E assim as placas estarão o quê? Carregadas. Entendido isso? Ok? Então vamos continuar, jovens. Olha só. Então tá aqui uma figura para representar. Como vocês podem ver, tá aqui o nosso gerador, olha só. Tá aqui o nosso gerador. A eletromotriz aqui do gerador. E as placas, vocês podem ver, estão ligadas aos terminais aqui do gerador. Então, vocês estão vendo, olha só, liguei, fechei o circuito, eu vou ter corrente elétrica. Então, nesse caso aqui, ó, uma das placas vai ficar negativamente carregada com excesso de elétrons e a outra vai ficar positivamente carregada com escassez de elétrons. Entendido isso? Como existe aqui uma separação de cargas, né, feita aí pelo material dielétrico, pessoal, como tem essa separação, irá surgir uma diferença de potencial, que é a nossa DDP, entre as armaduras do dispositivo. Quando essa diferença de potencial se igualar à força eletromotriz cedida pelo gerador utilizado, o capacitor estará completamente carregado. Ah, professora, então quer dizer ali que tem a condição? Tem, pessoal, então vamos lá, olha só, eu tenho um capacitor que está eletricamente neutro, peguei os terminais ali e liguei os terminais no gerador. Fechei o circuito, vai circular a corrente elétrica, uma placa vai ficar com excesso de elétrons e outra placa vai ficar o quê? Com falta de elétrons. Então elas vão estar eletricamente carregadas. Ali no meio eu tenho material dielétrico impedindo que essas placas troquem de carga, ok? O que vai acontecer? Quando é que ele está completamente carregado? Quando a DDP, que é a diferença de potencial, que é a nossa tensão, se igualar à força eletromotriz do gerador, que também é em volts. Se igualou, capacitor carregado. Entendido isso? Vamos continuar, olha só. Então, tá ali, depois do carregamento, ou depois de carregado, cada uma das armaduras possuirá uma carga total Q. Isso nós vimos lá no processo de eletrização. Carregou, eu vou ter uma certa carga Q. E nesse caso aqui, uma com sinal positivo e a outra com sinal Q negativo. Então, aqui eu tenho, por exemplo, menos Q e aqui eu tenho mais Q. Entendido? Obviamente, como as cargas não podem fluir através do material dielétrico, elas ficarão ali armazenadas até que o capacitor seja utilizado ou descarregado, tá, pessoal? Então, carreguei ali meu capacitor, ele está prontinho para uso, ok? Então, aqui eu vou ter, ó, um valor de carga mais Q e um valor de carga menos Q. E aqui no meio, impedindo essa troca aí, eu tenho material dielétrico, tá bom? Então vai ficar ali armazenadinha, bonitinha, até que ele seja utilizado pelo meu circuito elétrico, tá bom? Pessoal, vamos ver aqui uma observação importante. É importante notar que dois capacitores diferentes, mesmo quando ligados a um mesmo gerador, podem acumular uma quantidade de carga Q diferentes entre si, ok? Então, se eu tenho capacitores diferentes e eu ligo ao mesmo gerador para poder carregar esses capacitores, por eles serem diferentes, eles vão acumular uma quantidade de carga aí diferentes também entre si. Entendido? Nesse sentido, dizemos
que um capacitor que consegue acumular mais cargas para uma mesma diferença de potencial possui uma capacitância maior, pessoal. Então, a capacitância vai estar relacionada ao quê? A capacidade desse capacitor, olha só, né? O trocadilho, capacidade do capacitor em armazenar cargas. Entendido isso? Então, se você tem aí dois capacitores diferentes ligados a uma mesma pilha, por exemplo, e um deles conseguir armazenar mais carga que o outro, ele vai dizer que tem uma capacitância maior, certo? Entendido isso? Vamos continuar então, olha só. Pessoal, como é que a gente pode então, a partir disso, definir essa capacitância? Então vamos lá, a capacitância, ela vai estar relacionado à carga e também vai estar relacionado ao potencial, certo? Então tá aqui, ó, a capacitância C ou capacitância eletrostática do capacitor é calculada por definição. Tá aqui a nossa relação, olha só, a capacitância representada por C maiúsculo é a carga dividida pela diferença de potencial elétrico, pessoal. Então, o que nós podemos ver aqui, ó? Que, como eu falei para vocês, é o valor da carga total armazenada em cada uma das armaduras, ok? Quando o capacitor está totalmente carregado. U é a diferença de potencial existente entre as nossas placas carregadas. E nesse caso aqui, olha só, a unidade de medida de capacitância no SI é o Coulomb por volts. Por quê? A carga é dada em Coulomb, correto? E a DDP, que é a diferença de potencial, que é a tensão, é dada em volts. E nesse caso, pessoal, 1 Coulomb por volts vai ser o quê? Um Faraday, pessoal, aqui um Faraday, o Fzinho. Ah, professor, então, quando você pediu lá na figura, no início da aula, para a gente prestar atenção naqueles valores que estavam no capacitor, que eu falei para vocês o quê? Microfaraday, está justamente relacionado ao quê? A unidade de capacitância. Então, vocês podem perceber naquela figura aí, depois voltem o slide e vejam, que eu tenho valores maiores do que outros. Ou seja, eu tenho capacitores com capacitância maior. Então, tá lá o microfaraday, lembrando que o micro é 10 a menos 6, né? Porque é um valor muito pequeno. Então, olha só, como vocês podem ver ali, o Faraday está relacionado à capacitância, porque é a unidade de capacitância, ok? Então, tá aqui, ó. Entendido isso, galerinha? E como eu tinha falado para vocês, olha só aqui as subunidades, né? Por que a gente coloca isso? Na prática, se você for pegar um capacitor, como aquele que eu coloquei lá na figura, o Faraday aqui ele é uma unidade medida extremamente alta. E por esse motivo, os capacitores fabricados e usados em circuitos elétricos normalmente têm capacidade da ordem que? Micro Faraday, nano Faraday. Lembrando que o micro vale 10 a menos 6. O nano vale 10 a menos 9 e o pico vale 10 a menos 12. E aqui nesse caso, nós só colocamos a unidade depois, ok? Olha aqui a unidade. Então, eu tenho microfaraday, 10 a menos 6, o outro 10 a menos 9 e o outro 10 a menos 12, tá, pessoal? Isso aqui serve para você não ter que escrever números muito pequenos. Que já pensou, olha só, eu vou falar que a capacitância vale isso aqui. Você não vai escrever esse valor toda vez. Então, aqui, o que você vai fazer? Você vai, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai substituir por 4,7 vezes 10 a menos 6. 10 a menos 6 vale quanto? Micro. Então, você coloca 4,7 vezes 10 a... Opa, já tem ali. Deixa eu apagar aqui. Microfaraday. Entendido isso? É para isso que serve, olha só, você escrever dessa forma aqui. Entendido? Bom, galerinha, vamos continuar. Olha só. Há dois elementos importantes a considerar na determinação da capacitância de um capacitor. Vamos lá, quais são esses elementos? Primeiro, a área das placas. Né? O que é a área? A área
são duas dimensões. Então, pode ser aqui, por exemplo, a nossa largura e o nosso comprimento, ok? É a área você pegar as duas dimensões. Geralmente, essa altura aqui, ó, por essa largura aqui, ok, pessoal? Isso é a área. E também a distância que separa as placas. Então, tá aqui a distância que separa essas placas aqui. Entendido isso? Então, são esses dois fatores que a gente tem que considerar. A área da placa vai influenciar e a distância que separa essas placas também vão influenciar na capacitância. Vamos ver, pessoal, de que maneira? Bom, quanto maior é a nossa área, como vocês podem ver ali, maior também será a capacidade delas armazenarem cargas. Isso significa, nesse caso aqui, galerinha, isso significa que se eu tenho uma área grande, eu vou conseguir armazenar muita carga nessa área, ok? Se eu tenho uma área pequena, eu não vou armazenar tanta carga assim. Entendido isso? E olha só, assim, a mesma voltagem V acumulará mais carga o capacitor que tiver placas de área maior, ok? Então, se eu ligo aí dois capacitores, lá uma pilha. Então, eu tenho uma pilha, por exemplo, vou pegar uma bateriazinha de 9 volts e vou ligar dois capacitores. Um deles tem as placas de área maior e o outro menor. Quem vai armazenar mais carga? Exatamente, quem tem o quê? Maior área, porque a área também influencia, ok? Vamos continuar, pessoal, olha só. Então, ali, eu também tenho a questão da distância, né? Determinadas a voltagem de alimentação e a área das armaduras, quanto maior for a distância entre as placas, ou seja, aqui, ó, maior a distância de separação entre as placas, menor a quantidade de carga armazenada por um capacitor. Professor, então, quer dizer que se eu tenho dois capacitores com mesma área, mas só que no segundo capacitor a minha placa estaria mais afastada, quer dizer que ele vai armazenar menos carga, mesmo tendo a mesma área do primeiro? É isso aí, pessoal, porque a distância influencia. Então, se você tem o capacitor 1 e o 2, eles estão ligados, por exemplo, a uma bateria de 9 volts, sendo que o capacitor 2, a distância das placas é maior, ele vai armazenar menos carga que o capacitor 1. Entendido isso? Ok? Vamos continuar, olha só. Então, ali, área e distância são condições que influenciam a questão do armazenamento ou do carregamento de um capacitor, ok? Pessoal, continuando, como é que eu relaciono, então, a área e a distância dentro da fórmula da capacitância? Nós já vimos que a capacitância está relacionada com a carga e também com a tensão, ok? Neste caso aqui, quando eu falei para vocês que a área e a distância elas influenciam, então nós podemos relacionar dessa forma. E aqui vocês podem observar o seguinte, olha só, vocês podem observar que a área ela está no numerador e a distância está no denominador. E isso vai de acordo com o que nós falamos. Por quê? Se está no numerador, diretamente proporcional. Quanto maior a área, maior será a capacitância. Deixa eu trocar a cor aqui, quanto menor a área, menor a capacitância, entendido isso? E a distância, pessoal, está no denominador, então ela é inversamente proporcional. Isso significa que quanto maior a distância de separação das placas, menor vai ser o quê? A capacitância. Ou quanto menor é a distância, deixa eu pegar aqui outra cor, quanto menor é a nossa distância de separação entre as placas, maior vai ser a sua capacitância. Entendido isso? Isso aqui nós podemos relacionar utilizando a grandeza diretamente e inversamente proporcional. E esse aqui, pessoal, é o nosso Epsilon zero. O Epsilon zero é uma constante, e nesse caso é uma constante de proporcionalidade denominada permissividade absoluta do vácuo. Professora, isso parece um palavrão, né? Mas é a expressão para o Epsilon, tá, pessoal? Ele é uma constante, ou seja, é um valor fixo,
e ele é uma permissividade absoluta do vácuo. E já que ele é um valor constante, ele tem este valor aqui, olha só, 8,8 vezes 10 a menos 12 Faraday por metro, ok? Então, toda vez que nós formos utilizar dados como área e distância para calcular a capacitância, nós vamos usar aqui, ó, o valor de epsilon como sendo esse daqui. Entendido isso? Ok? Aqui, pessoal, nós temos outros valores também. Esse valor aqui é dessa constante de elétrica, no caso, dependendo do material. Então, a capacitância também depende de uma variável, tá aqui o epsilon, que chamamos de constante de elétrica. Aqui, deixa eu voltar para vocês rapidinho. Aqui é a nossa constante de permissividade absoluta do vácuo, ok? Quando nós estamos falando aí da parte do material de elétrico, nós temos a constante de elétrica, ela depende do tipo de material que é introduzido entre as placas, ok? Para fazer essa parte aí de isolamento elétrico. E nessa tabela aqui, a gente pode conferir uns valores de constante, tá, pessoal? Então, no vácuo, vale 1. No ar, é aproximadamente 1. No papel, aumenta para 3,5. No vidro Pirex, aumenta para 4,5. Na porcelana, aumenta para 6. E no titanato de estrôncio, que nome lindo, né? É aqui, ó, 332, é bastante alto. Então, a gente tem capacitores de porcelana, de papel e assim vai, ok? Entendido, pessoal? Olha só, continuando aqui, então, vamos ver um exemplo? Vamos, né? Depois desse belo nome aqui, ó, de estrôncio. Não bonito, né, pessoal? Olha só bem comigo aqui. Não bonito para colocar numa criança, já pensou? Você coloca estrôncio, é ali uma constante, né, um material de elétrico que fica no capacitor, né? Se alguém perguntar, mas não faça isso não, tá bom, pessoal? Só foi para descontrair. Vamos para o nosso exemplo, olha só. Lá no nosso exemplo, como está escrito ali, o que a gente vai calcular? Vamos lá, nosso exemplozinho. Um capacitor é constituído por duas placas paralelas, quadradas, de 2 milímetros de lado. Sabendo que a distância entre as placas é de 2 centímetros e que a permissividade do meio corresponde a 80 microfaraday por metro, determine a capacitância do capacitor. Então, vamos lá. Eu tenho aqui que ela tem 2 milímetros de lado, né? Então, deixa eu fazer um desenho aqui. Minha arte moderna contemporânea. Então, tá aqui, pessoal. Se eu for fazer duas placas, ó, tá aqui uma placa, ok? Quando ele fala 2 centímetros de lado, significa que eu tenho aqui, ó, 2 centímetros aqui e aqui também, 2 milímetros, ok? Então, aqui é 2 milímetros. E a distância de separação com a outra placa, eu vou colocar mais para cá, por exemplo, é o que? De 2 centímetros, tá? Professora, cadê a área? Pessoal, nesse caso a área é o que? A multiplicação dos lados, né? A base vezes a altura, tá bom? Então, eu vou pegar um lado vezes o outro lado, eu vou achar a área. E a distância de separação, a gente já tem aqui. E ele deu a permissividade do meio, que é o nosso epsilon, e ele quer justamente a capacitância, ok? Que é o C maiúsculo. Bom, nesse caso aqui nós podemos observar que como nós temos distância, área, nós vamos usar a segunda fórmula. Deixa eu só apagar aqui. Pessoal, então vamos lá, olha só. Peraí, opa, aqui, voltei. Pronto. Então, a nossa capacitância aí, olha só, tá aqui o nosso permissividade, a nossa área e aqui a nossa distância, ok? Deixa eu colocar aqui para vocês a fórmula, olha só. Aqui os nossos números, eles vieram daqui. Então, tá aqui, ó, a permissividade, a área e a distância, ok? Então, nesse caso aqui, só para vocês verem os valores, para não ficar tão abstrato, tá aqui a nossa, ó, permissividade, que é 80 micro, tá aqui o micro Faraday por metro. Como eu falei para vocês, a área a gente multiplica 2 vezes 2, 4 milímetros quadrados, ok?
Como nós queremos em metro, é só lembrar aqui, ó, que 1 milímetro tem 10 a menos 3 metros. E como isso aqui é uma área, você tem que elevar, como está escrito aqui, olha só, esse número ao quadrado, ok? Logo, a área tem o quê? 4 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. E a distância é só transformar em centímetros. Pronto, pessoal, deixei aqui para vocês observarem, tá? Então, tá aqui nossa permissividade, a nossa área e a nossa distância. Multiplica aqui, conserva a base e soma o expoente, menos 6 mais menos 6. E aqui embaixo permanece, divide 320 por 2, conserva a base e subtrai o expoente, fica menos 12 menos 2. Então, dá menos 10, ok? E aqui nós temos, olha só, para fechar, a nossa unidade, tá? Aqui, olha só, só colocou em notação científica, 1, 2, sobe aqui mais 2, então fica menos 8. Eu tenho 1,60 vezes 10 a menos 8 Faraday, pessoal, ok? Então tá aqui como se determina a capacitância que eu deixei para vocês observarem como é que faz aquela transformação de unidades, tá? Eu vou até apagar aqui para não ficar muito riscado, tá bom? Pronto, olha só, tá aí. Ok? Achamos aqui a capacitância. Vamos continuar, pessoal. Isso ali só foi um exemplo. Bom, na maioria dos capacitores, contém entre suas placas um material sólido, não condutor, que é o nosso material dielétrico, né? Chamado aqui de dielétrico, isto é, feito com vários propósitos. Nós vimos lá naquela tabelinha vários tipos de material. E aqui esse material depende do propósito final do capacitor. Primeiro, porque pode-se aplicar uma voltagem alta nos seus terminais, sem que as cargas migrem de uma placa para outra. E também, além disso, um dielétrico permite que aproximemos a placa da outra placa sem que se toquem. Então, dependendo, pessoal, da finalidade aí do capacitor, aquele material dielétrico que fica entre as placas, ele não vai ser sempre igual, ok? Então, se eu preciso aí armazenar muita carga, ou seja, eu vou ligar lá o meu capacitor, né, uma bateria ou um gerador com uma voltagem alta e eu preciso que essas placas fiquem próximas e elas não vão ali trocar carga, eu vou usar um dielétrico específico. Entendido isso, ok? Vamos continuar, olha só. E aqui nós temos uma figurinha como exemplo e como vimos, variar as características geométricas do capacitor significa alterar sua capacitância. Isso eu falei para vocês, em questão de área, né? Em questão aí de distância. E finalmente verificou experimentalmente que o interior do capacitor é preenchido com dielétrico. E isso aqui aumenta, né, o fator de capacitância, tá? E aqui, pessoal, no capacitor de placas paralelas, essa capacitância é justamente proporcional a esse material dielétrico e a capacitância inicial, tá? Um exemplozinho aqui para vocês verem, que eu deixei até respondido, eu tenho um capacitor ligado aos polos de uma fonte de 100 volts e nessa condição acumula uma carga de 2 vezes 10 a menos 4. Como é que eu faço a capacitância? Você pega a carga e divide pelo potencial. Então, nesse caso aqui, ó, carga pelo potencial, eu tenho 2 microfarads de capacitância. Bom, e quando eu envolvo aí, no caso, a capacitância de um segundo capacitor, se ele for reduzido à metade em questão de área, se eu for diminuir a área, eu vou armazenar menos carga, então a capacitância é menor. Olha aqui, ó, se você pegar a área e dividir por 2, ok? Então, nesse caso aqui, olha aí, ó, dividiu aqui a distância, tu vai diminuir a capacitância pela metade também, tá, pessoal? Entendido isso? Ok? Aplicações, como é que eu posso aplicar capacitor? Eu posso fazer associação de capacitores em série. Nessa associação, os capacitores apresentam todos a mesma quantidade de carga, ok? Entendido isso? A mesma quantidade de carga. Então, tá aqui, ó, por exemplo, 3 capacitores associados em série, com suas respectivas capacitâncias e voltagens, tá bom?
E aqui a gente também pode ver que a tensão de entrada é igual à soma das tensões entre as armaduras dos capacitores, ok? Então tá ali, olha só, em série você soma. E aqui também, questão do capacitor equivalente, pessoal, lá na mesma coisa, na associação, tu faz o quê? O inverso, tá? Por que o inverso, professora, se tá em série? Porque a voltagem é a carga sobre a capacitância. Então, a capacitância equivalente é dada pelo inverso da soma das capacitâncias. Entendido isso? E também o inverso da capacitância do capacitor, nessa associação em série, é a soma dos inversos, como eu falei para vocês, está aí, só para a gente lembrar de novo. E para dois capacitores em série, só dois, pessoal, você pode fazer dessa forma. Isso aqui é só para dois, que é a multiplicação dividido pela soma. Isso só serve para dois. Mais de dois, você faz essa relação aqui. Entendido? Fechou? E também eu posso associar em paralelo, tá? Então, associando em paralelo, eu tenho três capacitores com suas capacitâncias e como está em paralelo, a voltagem de alimentação é a mesma, ok? E aqui a voltagem, como eu falei, é a mesma, na observação que eu coloquei para vocês. E aqui, nesse caso, a carga acumulada nas armaduras de cada capacitor depende de sua capacitância. Entendido, pessoal? Assim, se as capacitâncias forem diferentes, cada capacitor acumulará uma carga de valor próprio, diferente da carga acumulada pelo demais. Isso eu falei para vocês também. E, no entanto, a soma das quantidades dessas cargas, tá aqui, conduz a um valor total de carga acumulada, né? Quer saber a carga acumulada? Você soma. Entendido isso? E aqui pra gente, olha só, observar, carga é a soma das cargas aqui, ok? Pessoal, o que nós podemos observar mais aqui? Lembrando que a capacitância é a carga sobre a voltagem, ou que a carga é a capacitância vezes a voltagem, a gente pode escrever dessa forma aqui, olha só, tá aqui, ó, capacitância, carga, como vocês podem ver, eu só substituir o valor das cargas aqui, ó, e eu posso simplificar isso aqui, ok? Simplificando tá aí, ou seja, a capacitância também é a soma das capacitâncias, ok? Nesse caso aqui, a capacitância do capacitor equivalente é muito C, né, pessoal? De uma associação de capacitores em paralelo é igual às suas somas. Ah, professor, então, nesse tipo de associação aqui, é diferente quando a gente trabalha com gerador e com resistor. É, pessoal, só na soma. Ali também se dá só por causa da fórmula da capacitância, tá? Que é a carga sobre a tensão. Em série você faz o inverso, em paralelo você soma, ok? Para capacitor é diferente por causa da forma, tá? Vamos continuar ali, pessoal, olha só. O que nós podemos observar mais aqui? Um exemplozinho. Nós temos três capacitores, A, B e C, de capacitâncias iguais, 2 Cs e 12 microfarad, e são associados em paralelo. E estão ligados aqui a uma fonte de tensão de 72. Então, eu tenho aqui paralelo, estão associados aqui e ligados nessa fonte. E ele quer a DDP de cada capacitor e a carga acumulada. Bom, nesse caso, a DDP está relacionada à tensão que está ligada. Se está em série, a tensão é mesmo ali de 72. E a carga, o que eu faço para determinar? A carga, você pega a capacitância e a voltagem. Nesse caso, tu faz o que aqui, ó? Multiplica, né, pessoal? Então, tá ali, ó. Vamos fazer aqui? Tá aqui. Olha só. Eu pego a capacitância e a voltagem é a mesma, multiplico e acho a carga. Para B, gente, faz a mesma coisa. Você pega a capacitância, multiplica pela voltagem e acha a carga. E para C, adivinha? A mesma coisa. Você pega a capacitância, multiplica pela voltagem, que é a mesma, porque está em paralelo, e você acha a carga. Entendido isso? Ok. E mais um exemplozinho aqui para fechar. Olha só, dois capacitores aí em paralelo. E nós temos aqui a associação em série de 2, A e B. O capacitor A, vamos ver aqui, é de 24, ok? Eu coloquei aqui, mas
do capacitor A é 24. Sendo aqui os valores de 4 e 16, determine a DDP do B. Ah, professora, não é a mesma? Não, gente, é série, não é a mesma, eu tenho que determinar, ok? Então aqui eu tenho A e aqui eu tenho B, tá? Eu tenho que determinar porque está em série. Vamos lá, olha só, peguei ali de novo. Nesse caso, pessoal, os capacitores em série carregam-se com a mesma quantidade de carga, porque está em série, tá bom? Então tá ali a carga, ok? E como é que eu faço? Você pega a capacitância e a voltagem. A voltagem tá aqui, né? De A e de B que eu não tenho, mas de A eu tenho, ok? Se eles carregam com a mesma carga, eu posso achar a carga de A e utilizar a mesma fórmula para encontrar a voltagem de B, já que a carga é igual. Então tá aqui, ó, nós achamos a carga e para B a gente pode utilizar a mesma carga. Olha aí, ó. Tá aqui. Então eu peguei a mesma carga, peguei a capacitância, sobrou quem? A voltagem. Opa, é só passar dividindo. Passei dividindo aqui, olha só, eu vou obter aí um valor de quanto? De 6 volts. Entendido isso, galera? Olha só, entendido? Lá na letra B, só pra gente fechar, vamos fechar com a letra B, nossa aula de hoje. Olha ali. E aqui a DDP que alimenta é a soma. Então, se eu tenho aqui 24 aqui e 6 aqui, qual é a DDP que alimenta? 30 volts. Fechou? 30 volts. Por quê? Porque estava em série, tá bom? Galerinha, olha só, fica comigo que na próxima aula tem revisão e também tem resolução de exercícios para vocês, tá? Tchau, tchau.